Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, nós estamos, eu costumo sempre falar aqui junto com vocês, que nós ainda estamos, é como se fosse um grande retiro do domingo agora. Esse domingo o Senhor nos deu como evangelho aquela frase sublime do Senhor. Vamos recordar? Lucas escreveu assim, o mesmo Lucas aqui, ó. O Senhor contou uma parábola para que soubéssemos a necessidade de orarmos sempre e sem cessar, e nunca desanimar de orar. Então essa semana toda é como se fosse um retiro desta reflexão de domingo. E aí aquele evangelho de domingo, ele terminou dizendo, é claro, primeiro ele explicou na parábola que era aquele juiz iníquo, ou seja, um juiz que ele usava dos dons que Deus deu para ele. Tanto é que ele não acreditava em Deus e nem respeitava homem algum. Até que uma viúva que morava na mesma cidade dele precisava que um juiz a defendesse numa causa. E ela começou insistentemente, a palavra insistentemente, a pedir para o juiz, que era iníquo. E ele ficou com medo da mulher, porque a mulher era brava, e pensando que ela poderia fazer um escândalo, etc e tal, ele acabou praticando os exercícios de juiz para a causa dela, para que ela não viesse prejudicá-lo. Tanto é que na parábola Jesus diz, ele diz, eu já não aguento mais essa mulher, então eu vou fazer para que ela me deixe em paz. Bem, aí Jesus vai dizer, agora imagine nós, você que fomos escolhidos por Deus, você que é batizado, você que existe, que Deus te batizou, nós somos os escolhidos, os queridos por Deus. Ele está dizendo, imagina você, quando você pedir, se o Senhor não vai te dar, e vai te dar sim, o maior querer dele bem depressa. Só que o Senhor ele fecha essa reflexão dizendo assim, mas será que quando o Filho do Homem voltar em glória, ou melhor, não falou nem glória, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E não ficou com uma resposta, não deu resposta, ficou uma interrogação. Será que Deus, quando voltar, ele encontrará fé sobre a terra?
Quando fala terra, não é assim, ó, parece que nos homens. Na terra é em você. Em você. Sempre o evangelho, ele traz um sentido, claro, ele é para todos, mas quando a gente reza o evangelho, você tem que você se colocar. Então, será que quando o Senhor voltar, Ele vai me encontrar vigilante, a ponto de eu ter fé? E ter fé significa que eu sigo o caminho dEle, em qualquer circunstância? É isso que Ele falou. Só que Ele não respondeu. Não, muitos vão ter, outros não. Ele não respondeu nada. Então Ele deixou assim uma interrogação. Então hoje Lucas está dando uma continuidade, como se fosse um retiro. Agora ele está falando que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que ele está querendo dizer? Irmãos, vocês foram escolhidos. Preparem-se para que quando Deus vier, Ele venha e te encontre como uma noiva esperando para uma festa de casamento com Ele. Mas aqui vem um ponto. E aqui eu quero abrir agora uma lacuninha para a gente refletir. Se a gente falasse assim para uma mãe, antigamente as mães não ligavam para futebol, né? Para você pegar a minha mãe só sabe que o Palmeiras existe, por exemplo, por causa do meu pai. Meu pai sempre foi fã de futebol e gostava do Palmeiras. Agora, se você perguntar para minha mãe, mãe, senta aqui, assiste o futebol com a gente, vem ver que jogada, que golaço. Ela fala, mas para quem que eu olho para onde? Eu estou vendo um futebol aí, mas para quem é o Palmeiras? É esse aqui, essa aqui com a cor, tá. E ele tem que fazer gol em qual trave? Quer dizer, a mãe da gente, e muitas mulheres, e muitas pessoas que não gostam de futebol, ele nem liga. Ele sabe que alguém gosta, e às vezes o filho, vem aqui mãe, a mãe vai, por um amor que ela tem pelo filho, mas ela não entende nada de futebol. Agora a grande questão é o seguinte: e a missa que você está vindo aqui? Quantos de nós, pode ser os jovens, pode ser até adultos já, que vem na missa e pode participar sim. A gente fala a palavra participar porque ficou a hora, 1h30, 2 horas, numa missa. Mas às vezes ele fica assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui a esta hora, numa terça-feira à noite? Qual é o sentido da missa para mim? O que isso significa? O que eu tenho a ver? Eu tenho tanta coisa para fazer. Veja, eu estou fazendo aqui uma analogia para que a gente possa poder penetrar nesses evangelhos, desde domingo até hoje, para entender o seguinte: se eu não entender o significado da missa, certamente eu vou perder meu tempo dentro de 1h30, 1h40, 2 horas que seja de missa, e vou dormir no banco. Então vamos lá. O que é a missa? A missa é uma festa de casamento do noivo Jesus com a sua noiva, que somos nós. E ela tem 3 atos: o ofertório, que nós já vamos explicar. Ela tem a consagração e ela tem a comunhão. Ok? Imagina uma peça de teatro. Não é um teatro, é a verdade acontecida, que acontece. Deus fez isso naquela quinta-feira santa, lembra disso? Foi a sua última ceia. O Senhor, ali Ele fez o seu grande e último banquete. Depois, quando Ele teve a ascensão dele, Ele falou: ide, fazei isto em memória de mim. Lá naquela quinta-feira, ide, parti o pão e diga: fazei isso como eu fiz. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Veja, aquela ali é a celebração do casamento. Então, 3 atos, como se fosse uma peça de teatro. O primeiro ato é o ofertório. O que eu trago no primeiro momento da missa? Eu vou trazer o quê? Que ofertório é esse? Eu com as minhas cruzes, ou com a minha cruz.
Eu, com as minhas fraquezas, com o meu medo, com as minhas doenças, está entendendo? É a cruz. E eu vou trazer, e vou colocar esta cruz, e vou colocar ela junto com a cruz do meu amado, porque a cruz dele, com a cruz dele, ele venceu a morte. Então no ofertório é o momento que na missa eu trago o meu eu, o meu ser, minha vida, minha casa, meu tudo. Por exemplo, coração na Bíblia, quando fala coração, é um pouquinho diferente do termo coração que a gente entende. Coração é aquilo que você é por inteiro, seu psíquico, seus afetos, tudo que é você, você traz na missa. Você traz para colocar diante da cruz maior de Cristo, ressuscitado agora, só que você vai colocar a sua, eu coloco a minha. Por isso que o padre fala assim logo no início: oremos. Eu estou representando isso, eu sou representante de vocês ao Pai. E agora é a hora que você traga o quê? A tua cruz, teu ofertório. O que você está trazendo para a missa? Então, toda missa eu tenho que levar algo. Nunca esqueça disso. Na missa que você for participar, você tem que levar algo como ofertório. Quem? Não é primeiramente, não, de jeito nenhum, uma coleta em dinheiro, nada disso. Essa coleta aí é uma outra coisa. A oferta primeira que você leva na missa, você tem que levar alguma coisa, você não pode ir sem nada. Você vai levar o quê? Eu vou levar o meu coração, com os meus medos, com as minhas fraquezas, com medo que eu estou de morrer, com medo de cirurgia, com medo que meu filho se perca. É isso que eu vou levar, para colocar lá na patena que o padre eleva ao Pai. Então, nunca na missa, quando a gente vai vazio, a gente sempre leva. Então, quando você entra numa igreja, você não está vindo por acaso, você está sendo convidado pelo Espírito Santo de Deus para você trazer algo na missa. Quem é? Você. Você com aqueles que você traz no seu coração. Ok? Esse é o primeiro ato. O segundo ato da missa, a consagração. É o momento que o pão e o vinho. O que significa o pão e o vinho, irmãos? Por que nós temos uma referência de pão? É o ofertório, é um pão que muitas vezes. Por quê? Porque o pão, ele é a melhor explicação nossa aqui da gente, que tem uma mistura de moer o trigo, farinha e água, se faz pão. Então é quando se junta isso daí, se forma pão. O vinho, da uva que é espremida, ela é misturada e ela se torna vinho. Então, quando nós, noiva de Cristo, nós somos a igreja, é noiva de Cristo, nós nos tornamos também junto com Cristo o quê? Esse pão, esta comida, esse ofertório que nós entregamos a Deus, nós trazemos para que um dia eu também seja triturado. O que é triturado? No ofertório que eu trouxe. Senhor, eu trago tudo que é meu, para que a minha vontade, toda ela seja moída pelo Teu Espírito Santo, e o Teu Espírito Santo possa agora me fazer agora um novo pão, né? Não é mais vinho, não é mais pão, mas agora um novo homem, contigo. Então você quer o momento da consagração, é um momento importantíssimo, onde a gente agora vai entregar, não agora somente a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Por exemplo, estou trazendo um parente meu, um conhecido meu que está muito doente. Traz, põe aqui. Só que na hora da consagração é um momento que a gente fala: Senhor, toma, faz agora o que precisa fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o que o Senhor for fazer é ressurreição, é vitória, não nos meus olhos humanos, mas no Espírito. Só que é o momento da consagração.
certo? Para quê? Então esse momento é o momento onde Cristo é quebrado. Você sabe que, por exemplo, por que o padre tem a consagração da hóstia, que é o pão, e o vinho? Porque para os judeus antigos é uma coisa muito bonita. O sangue humano é vida. A vida está no sangue. E quando o sangue é tirado do corpo, existe uma quebra. Então o que acontece? Quando o nosso Senhor, ele foi lancetado pela lança daquele soldado, o sangue dele expeliu por todo o corpo dele, todo, saiu sangue e água. Foi nesse momento que houve uma separação entre o corpo e o sangue. É o momento da morte de Cristo. O sangue, o corpo e o sangue. Por isso que nós comungamos aquele sangue, aquele corpo que agora ficou ressuscitado pelo Espírito Santo. E quando nós entramos na missa, nós entramos também para morrer com Ele. Vocês lembram? Acho que foi semana passada eu falava, Santo Agostinho dizia que no momento da cruz houve um casamento, onde o noivo sai do seu palácio real celeste e vem se casar com a sua noiva, porém não com prazer, ou para ter prazer com a noiva, mas um casamento de dor. E é isso que acontece quando se chama salvação. O noivo veio nos quebrar, separar o velho homem, para que o novo homem aconteça na gente. A noiva, lembra que falou para que nós nos tornemos um diante do Pai. Então, irmãos, a missa, ela tem um significado de eu tenho que levar a minha vida com tudo aquilo que eu trago. Para quê? Para que o Espírito do Senhor ressuscitado, ele faça a obra que ele precisa fazer. Não necessariamente o que eu quero. O que eu quero eu trago, mas na verdade eu ponho no Espírito. Vocês lembram que uma vez eu falei para vocês o que é pedir em nome de Jesus? Se você pegar lá o Evangelho, está escrito lá: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei. Peça o que quiseres e eu vou conceder. Aí você fala: poxa, então está fácil, vou pedir o que eu quero no nome de Jesus e vai acontecer. Nada disso. No nome de Jesus significa que com Jesus ressuscitado, ele está pleno no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E é Jesus que dá o Espírito Santo para você, e deu para você, minha senhora, deu para você, meu irmão, deu para o padre, no dia do nosso batismo. Então veja, esse Espírito dele, que é o Espírito Santo que venceu Satanás, Espírito Santo este que venceu Satanás na cruz. O Pai o ressuscitou na hora, encheu ele do Espírito Santo. Aí ele vai lá e derrama o Espírito Santo sobre nós. É bom para vós que eu me vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre a igreja. Vocês não vão nascer de novo, vocês vão viver no pecado, esse pecado que foi dito na primeira leitura. Então veja, o Senhor agora, Ele dá o Espírito Santo. Quem é que dá? O homem Jesus, que é Deus. Então quando ele fala assim, peça em nome de Jesus, significa que você vai rezar para que o Espírito Santo, ou seja, para que a vida de Cristo te conduza. A vida de Cristo é o Espírito Santo, conduza naquilo que precisa acontecer. Lembra? Pai, tu me destes um corpo para que eu venha fazer a tua vontade. O Espírito Santo, ele é a obediência eterna ao Pai. E você recebeu isso no dia do teu batismo, e eu também. Então, por exemplo, nós estamos aqui com uma pessoa chamada, mais uma vez ela voltou para o hospital, que é a Desirê. Nós já rezamos pela Desirê, a Desirê melhorou, veio para casa. Só que a Desirê voltou a ficar mal, voltou para o hospital, está no hospital agora. Aí eu vou rezar, e você também, nós vamos rezar uma oração de intercessão pela Desirê.
Em nome de Jesus. Vamos rezar? Vamos. O que é em nome de Jesus? Senhor, nós entregamos agora a vida, a pessoa, o corpo e tudo que está acontecendo com a Desirê. E eu creio, é como se você dissesse isso, só que numa oração só. E eu creio verdadeiramente que tu sabes para que essa doença chegou no corpo dessa moça. E o Senhor sabe o que significa isso também para a família dela. Quem o Senhor está querendo curar lá, na casa dela. Não só ela, mas aqueles que estão perto dela. Tu sabes, nós não sabemos. O Espírito vai onde nós não sabemos onde ele vai. Então nós entregamos agora, em teu nome, ó Espírito Santo, nós entregamos para que o Senhor realize o que precisa acontecer. Se queres, nós pedimos também que ela possa voltar para casa. Se queres, isso é pedir em nome de Jesus. É deixar o Espírito Santo conduzir a tua oração. Então quando fala peça, Jesus falou no domingo, peça, peça sem cessar. De tanto eu pedir, o Espírito vai mudando o meu coração a fazer uma oração que Ele quer. Até mesmo se uma pessoa entrar em óbito, presta atenção aqui, isso aqui é importante. Estou rezando para uma pessoa, só que de repente eu estou vendo que ela vai entrar em óbito, Deus vai chamar ela. Mas se eu estou sendo movido pelo Espírito Santo, eu me acalmo, sabendo já, até sentindo que ela vai morrer, está na hora dela ir embora. E eu terei a graça do Espírito de Deus de me acalmar e acalmar aqueles que estão perto de mim e acalmar a pessoa que está indo embora. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é em nome de Jesus. Então veja, em nome de Jesus não é só porque mas eu quero que a pessoa volte. Eu sei que você quer que a pessoa volte, mas a oração em nome de Jesus é deixar o Espírito Santo conduzir. Por exemplo, se alguém está passando por uma crise aqui com um filho, nós vamos pedir em nome de Jesus. Nesta hora, o Espírito Santo é como se ele fizesse assim, ó. Pega você, mamãe, fica aqui atrás, deixa comigo. Tem coragem, confia em mim? Ela vai falar, confio se o Senhor trouxer meu filho. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Confia em mim independente se eu vou trazer o seu filho ou não, eu estarei agora conduzindo a alma do teu filho. Você confia em mim, mamãe? Confio. Aí o Espírito Santo começa a agir. Pode ser que ele traga de volta o filho para ela, pode ser que não. Isso daqui, irmãos, significa orar em nome de Jesus. Agora, se você falar em nome de Jesus, eu pego o meu sentimento do jeito que eu quero e falo, em nome de Jesus, pelo teu poderoso nome, Jesus, traga meu filho de volta. Cuidado, porque muita gente perdeu a fé por causa disso. Cuidado, porque muita gente saiu da igreja católica por causa disso. Cuidado, porque muita gente deixou de acreditar em Deus por causa disso. Então veja, Deus não está brincando com a gente aqui, Ele está ensinando a gente. Pedir em nome de Jesus é deixar o Espírito Santo conduzir você na sua oração. Ele quer acalmar o teu coração primeiro, Ele quer tirar você um pouquinho da frente, Ele vai sossegar você, e Ele vai falar, deixa que eu opero a obra. Lembra? Pai, Tu viestes para eu fazer a Tua vontade. Lembra? O meu alimento, Jesus dizendo, qual que é o alimento de Jesus? Fazer a vontade do meu Pai. Então, pedir em nome de Jesus não é pedir na segunda a tua vontade, é na vontade do Espírito. Pode coincidir com a sua, pode ser que não. Está claro aqui para vocês, irmãos católicos? Isso aqui é a catequese mais profunda do depósito da fé da Igreja Católica. Se eu não aceitar esta fé, é melhor você recomeçar uma catequese para ver se você quer continuar confirmando o teu batismo na Igreja Católica. Muita gente nos engana por aí dizendo, em nome de Jesus vem aqui que Deus vai te dar. Olha aqui, que teologia do diabo. Essa teologia não existe. Você tem que pedir em nome de Jesus, Deus vai te dar. Deus não é o teu robozinho particular. Ele não é um bonequinho que você fala, faz isso, ele vai fazer. Que isso? Oi? Não é um Deus da inteligência artificial.
Ai, Senhor, eu quero que o Senhor salve a minha filha. Ele já sabe que você quer salvar a filha. Ele sabe que você quer melhorar o seu matrimônio. Ele sabe que Ele quer, que você deseja que esse vício que veio de Satanás saia da vida do teu filho. Ele já sabe. Agora, em nome de Jesus, é ter uma soltura, é ter fé. Solta nele. Solta nele. É que nem o pai que pega um filho que vai aprender a nadar na piscina. O pai fala, vai bater nas mãos, vai para frente. O pai está segurando aqui, vai, solta, vai. O pai está aqui, estou te olhando, vai, solta. Ou então mergulha de lá para cá, vem. É fé. Senhor, em teu nome eu estou pedindo. Realiza o que precisa acontecer agora na minha família, na minha casa, na minha vida. Você percebeu que isso não tem nada a ver com o teu cronograma, o seu cronos aqui, o seu tempo? Tem nada a ver com o teu relógio. Senhor, realiza esta obra hoje. Quando se fala hoje, o que é? No teu agora, naquilo que o Senhor quer fazer agora. Só que Deus pode falar assim, como Ele falou, será que Deus não vai te atender bem depressa? Aqui é uma pegadinha. Depressa no espírito, não depressa segundo a tua imaginação. Eu pedi, eu tenho certeza, eu vou lá, Deus já curou. Pode ser que sim, pode ser que Deus não tenha curado fisicamente, mas que Deus já está fazendo a obra dele, está agora. Zaqueu, desce depressa da árvore, aí onde você está, Zaqueu, sabe que Zaqueu subiu na árvore, porque hoje eu quero fazer refeição na tua casa. Este hoje é no Espírito Santo, não é no seu tempo. Então, o hoje de Deus não é o hoje da senhora nem do padre Marcos. O hoje de Deus não é o teu hoje. Senhor, eu quero ficar grávida. A mamãe, a mocinha que está casadinha, ela não consegue ficar grávida. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que agora, depois dessa missa, Deus vai me dar a graça de ficar grávida. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a menina vai fazendo, faz todos os exames e não fica grávida. Ela rezou em nome de Jesus? Ela rezou no nome dela. Porque eu quero. Por que Deus não me deu? Deu para entender? Isso aqui nós temos que entender. Senhor, tu sabes o que eu preciso. Veja, o que o Espírito Santo faz com você e comigo? Ele muda alguma coisa. Sabe a primeira coisa que ele muda na oração? Ele muda a sua pergunta. Eu falei isso aqui no domingo agora. Ele muda a sua pergunta. Você nunca mais, no Espírito você nunca diz, por que isso está acontecendo comigo? No Espírito Santo não. Na oração da teologia da prosperidade, sim. Por quê? Então eu peço em nome de Jesus agora que Deus... Não. No Espírito é, Senhor, o que tu queres mostrar com isso na minha vida? O que chegou? Essa demora no meu tempo, que não vem. Eu não engravido. Já fiz exame, está tudo bem comigo, meu marido está tudo bem, mas eu não engravido. O que queres me mostrar? Veja, o Espírito Santo mudou a pergunta em você. Então, meus irmãos, veja, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito, muito sério e muito revelador. Jesus está pedindo, peça, cingi os vossos corações, fiquem em oração no Espírito, para que quando o Senhor, o Espírito manifestar, Ele te pegue com esta fé. Não é no meu tempo, mas Deus já venceu. Ele já venceu. Ele já venceu na tua vida. Cadê? Ele já venceu, filha, pela fé, no Espírito. Agora, repito, Deus pode também trazer agora uma cura física instantânea, sim ou não? Pode. E tem aqui, muitas vezes a gente divulga aqui. E tem gente que fala, padre, eu realmente estava doente assim, acabou a minha dor. Porque Deus quis, o Espírito quis. Você pediu, Ele também quis. Mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre a matemática sua com a matemática do Espírito vai fechar. E aí entra o mistério da fé. Isso aqui, nós temos que aprender a orar agora no Espírito. Senhor, me leva nesta oração. Espírito Santo, conduza agora a minha família. Conduza esse meu matrimônio. Agora, quando você fala conduza o meu matrimônio, realize o que precisa.
E se Deus falar assim, tá bom, eu quero que você tenha dor através de uma cruz, porque eu preciso de você, porque eu precisei primeiro da Virgem Maria, para me dar, emprestar um corpo para mim. Agora no dia do teu batismo, eu faço um convite para você, você me dá o seu corpo, para eu viver em você? Você vai falar sim ou não? Sim? Então pode ser que ele fale assim, experimente essa dor de cruz, não sendo feliz no teu matrimônio. O que aconteceu no teu batismo? Vou repetir. Sabe o que aconteceu no dia do teu batismo? É a mesma coisa que aconteceu com Nossa Senhora lá. O anjo chegou para ela, e vou usar outro termo, mas que é o mesmo. Você me empresta a tua carne, para eu ter um homem, Jesus, para mim? E para você? Sim. Mas isso foi com Maria. Na igreja, o mesmo Espírito faz. Você empresta a sua carne de mulher para eu, Jesus, viver em você? Sim. Aí Jesus, ele fala assim que o casamento dele foi de cruz, de dor, não é? Nesse mundo você espera encontrar o quê? Cruz, filha. Para quê? Para eu ressuscitar como ele ressuscitou. Então, se eu estou, o Espírito pode sim me levar a experimentar um matrimônio que não deu certo, um marido alcoólatra, um filho prostituto, uma filha duvidosa na sua sexualidade e afetividade, e você não queria, mas Deus permitiu que viesse. E aí? Você está orando em nome de Jesus. Jesus, o Espírito está te conduzindo, e Ele pode permitir você passar por luto, por conquista, por uma gravidez linda, mas também por uma outra perda, por um acidente. Pode ser que alguém morra muito cedo, e Ele falou, lembra que eu te convidei no batismo, você deixar eu viver em você? Sim. Então pode ser que alguém na tua família não viva mais do que 50 anos, mas eu preciso que você experimente essa cruz, como eu experimentei a minha. Isso é ser salvo por Jesus, isso é se abandonar a Jesus, isso é cingir os rins, isso é ficar vigilante, porque quando Ele chegar, Ele perguntou lá no domingo, será que eu vou encontrar fé em você? Ou nós vamos querer fazer brincar de faz de conta de católicos? Aí eu queria um Deus que correspondesse os meus princípios, o meu querer, mas foi exatamente para isso que Ele veio salvar na gente. Ele veio salvar a gente da gente, percebe? Ele veio salvar você de você mesma, do teu orgulho, por isso que a gente tem que rezar sempre. Por que eu tenho que rezar sempre? Se Deus nunca muda, como Deus realmente Ele não muda, Deus é imutável. Só que se você pegar lá, vamos lá, rapidinho. Pega a história de Abraão, de Moisés, Abraão. Deus estava indo destruir, Ele falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus já tinha decidido, ninguém muda Deus. Alguém muda Deus? Mas só que Ele está pedindo para a gente rezar. Reza, mas vou rezar, não vai mudar nada. Pega lá o que aconteceu, a intercessão. Aí Abraão vai lá, tinha parentes lá em Sodoma e Gomorra, parentes dele, e começa a falar, se lá encontrarem, Senhor, justos, pessoas que te amam, que rezam lá dentro, que de verdade quer te seguir, mas mora lá naquele lugar de gente maldosa, tu destruirás a cidade. Jesus vai ser muito claro, se lá eu encontrar justos, por causa desses 10, 20 justos, 15, eu não destruirei a cidade inteira, por causa da pessoa que crê em mim. E a gente poderia dar aqui outros exemplos, né? Por exemplo, lá no Antigo, lá em Gênesis, Deus se arrependeu de criar o homem e a mulher. Ele se arrependeu e agora Ele deu o filho para nos salvar? A oração muda, porque Ele pode usar a tua oração para mudar aquilo que parecia ser impossível na tua vida. Esse é o Deus que a gente está celebrando aqui, Fátima. Esse é o Deus. Vamos brincar de Deus? Não dá para brincar de Deus. Ou a gente se lança na oração, no Espírito dele, ou a gente vai ficar brincando em nome de Jesus, eu quero. Mamãe, eu quero ir. Mamãe, me dá danoninho. Mamãe,
me dá isso. Mamãe, comprou chocolate para mim? Ei, ele veio salvar você disso. Foi isso que o diabo fez. A vida é sua, você tem que pedir o que você quer. Quem está disposto a reafirmar o batismo de Cristo? Vou repetir o que ele disse no batismo. Queres me dar a sua humanidade para eu viver nela? Isso não é brincadeira. A gente pode falar assim, quero, para a gente ficar bonitinho, né, perante Deus. A vida vai te mostrar isso. Você vai dizer não para Jesus o tempo todo. Eu não aceito isso. Eu não aceito ter perdido meu filho. Eu não aceito sofrer. Eu não aceito nada que vinha acontecendo na minha vida de ruim. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito esse luto. Eu não aceito. E Jesus, ele vai silenciar. Vou mudar uma pergunta agora. E para vós, quem eu sou? Que Deus, um Deus que veio salvar você de você mesma. Se eu não admitir diante de Deus, e se eu não trouxer na missa a minha doença, eu estou perdendo meu tempo. Se eu não trouxer na missa algo que são as minhas doenças, os meus demônios, eu não posso celebrar Deus. O que você veio fazer aqui hoje na missa? Eu vim trazer aqui a minha cruz, a minha miséria diante de Deus, para que Deus me reafirme na fé. Eu prometi para Ele que eu quero que Ele viva em mim, e eu venho trazer agora o meu esvaziamento aqui, com lágrimas nos olhos. A gente sofre, viu? Tenha filho drogado para você ver. Enterre um filho, uma filha para você ver. Um viciado. Põe um filho viciado. Olha que coisa medonha. O choro de uma mãe, uma lágrima de uma mãe com um filho alcoólatra, ou um filho totalmente dependente da química de uma droga. Um filho que apanha na rua, mora na rua, e a mãe olha e fala assim, mas não foi isso que eu queria para meu filho. Aí você está pedindo em nome de Jesus, põe Nossa Senhora na frente, e você vê o teu filho caminhando, muitas vezes caminhando pior. Se você não rezar, você perde a fé, mulher. Agora, se você rezar, você vai falar, Senhor, eu sinto uma força que eu nunca senti na minha vida. Eu amo esse filho como eu nunca amei, e eu aceito cuidar dele até onde o Senhor permitir. É isso que eu estou trazendo aqui na missa hoje. É isso que eu estou trazendo na missa hoje. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. O Senhor está despertando aqui na vida da gente aqui, principalmente na minha, né? O Senhor está falando um amor rasgado, sabe? Rasgado para a gente aqui. O que você veio trazer para mim? Aquilo que eu te pedi no batismo? Me dá a sua dor. Lembra? Ainda dói dentro de mim. Então, irmãos, pega agora a tua miséria nesta missa. Eu sei que você queria libertar, você quer libertar. Deus pode dar libertação, viu? Pode dar libertação hoje. Libertação material, do teu filho voltar para casa. Pode. Mas peça algo no nome de Jesus. Senhor, Tu sabes tudo de mim. Tu sabes o que eu queria. Mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui colocar minha cruz junto com a Tua. Realize em mim o que eu preciso, Senhor. Olha, o que eu preciso. Essa é a oração das orações na missa. O que queres de mim, Senhor? Peça isso, meu irmão, nessa noite. O que queres de mim, Jesus? Com as perdas que eu tive, com os fracassos que eu tive, com os insucessos que eu tenho, com a indiferença de muita gente sobre a minha vida, com o desamor do meu pai, com o desamor da minha mãe.
que o Senhor está querendo de mim, Jesus? Eu estou aqui hoje trazendo a minha cruz, viu? Senhor, o que Tu queres comigo com esse relacionamento que todas as vezes que eu tento me relacionar com alguém, você mulher com homem, percebeu? Você não consegue ser feliz. Você é usada. Entrega para Ele. Senhor, está aqui, ó. Eu não venho te perguntar por quê. O que queres me mostrar com isso? Eu estou aqui rezando, Jesus, contigo agora. Maria, minha mãe, minha senhora, minha mãezinha, a senhora que ficou em pé diante da cruz que a senhora estava passando. Mãe, dai-me a graça de ficar em pé diante desse sofrimento que eu estou vivendo na minha vida hoje. Repito, é um filho teu? É um alcoolismo? É aquilo que teu filho ou tua filha está querendo viver agora com alguém? Olha que cruz pesada. Mas não é maior do que a cruz de Cristo. Pega a sua, espeta lá junto com a dele e fala: cura-me, Senhor, realiza a tua obra em mim. Reza isso. Muitas pessoas aqui eu não estou expondo ninguém, viu? Eu não estou botando o dedo na cara de ninguém, nem chamando o nome de ninguém. Deus está revelando no coração do Pai. Como consequência de não saber lidar com a cruz. Você não tem culpa, mas você está ouvindo hoje a verdade. Você se relaciona há muito tempo com uma pessoa do mesmo sexo, e você sabe que isso não está correto. Só que você não consegue sair da relação. E assim vai. O Senhor vai revelando muitas coisas aqui. Pessoas que não perdoam o pai. Não perdoa o pai, não. Diz que perdoa, mas não perdoa, não. O Senhor revela, viu? Mas Ele está revelando essas coisas, não é para você sofrer, não. É para você pegar e falar: Senhor, sem Ti nada posso fazer. Sem o Teu Espírito em mim eu não consigo viver. Deus não te acusa, não, viu? Porque você está vivendo esse relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Repito, Deus não está te acusando por você estar se envolvendo com uma pessoa do mesmo sexo. E nem você que tem um caso fora do teu matrimônio. O Senhor está pedindo para você pegar a tua cruz, a sua fraqueza, que é uma fraqueza que você tem. Ele quer ir lá na raiz. Sabe o que é a raiz? A causa. É onde começou tudo. Onde abriu, virou uma ferida, da ferida sangrou, pegou pus, pegou bactéria e engessou você. Só Deus pode entrar no porão da tua vida. O que Ele vai fazer? Ele vai fazer eu gostar agora de homens novamente? Não é isso que Ele está falando. Ele quer curar o seu coração. Isso. Viu como Deus é maravilhoso? Ele não te perguntou para onde você foi, nem com quem você foi. Ele está dizendo: eu sei o motivo que você veio. Entrega para mim. Tem coragem? É cruz, meu irmão. Vamos cantar? Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus. Tem pessoas que há muitos anos vivem assim, doídas, Meu Senhor e meu Deus, escravas. meu Senhor e meu Deus, Eu creio, mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma
uma fé nova, Senhor Jesus. Ó Maria, vem. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida. Vai soletrando com o povo. Vai soletrando com o povo. No amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Isso. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Isso. Dá-me uma fé nova, Traduzida na vida. Olha isso. traduzida na vida, Testemunhada. testemunhada No amor pelos irmãos. no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus. 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 Meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, Jesus. Dá-me uma fé nova, Traduzida na vida. traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Esta Eucaristia, onde o Senhor Deus vai se fazer presente no meio de nós, mais uma vez, onde Ele espera que você que vai comungar hoje, que você possa entrar em comunhão com Ele, e nessa comunhão que você possa rezar. E essa sua oração hoje é: Senhor, me cura, me liberta. O que, Senhor, mostra para mim, Senhor, mostra as áreas na minha vida que precisam que o Senhor entra lá dentro. Vai rezando isso com Deus hoje na Eucaristia. Muda a minha vida, Senhor. Realiza o que eu preciso. O que eu preciso, segundo o Teu Espírito, segundo o Teu amor, segundo a Tua vontade. Eu necessito, Senhor, que o Senhor realize em mim, no Teu Espírito, a minha cura, a minha libertação hoje. Hoje. Como o Senhor foi visitar Zaqueu naquele derradeiro dia, e a vida dele mudou. Ele continuou sendo o Zaqueu, mas o novo Zaqueu. Sim, meu irmão, minha irmã, que esta noite, você, meu irmão, que entrou aqui hoje desanimado, você, minha irmã, que entrou aqui desconfiada, e até a primeira parte da missa você estava com vontade de ir embora. Veja, Deus te segurou, o Espírito dele segurou você, e o Senhor hoje, Ele está já agindo no Espírito Santo em você, que o Espírito Santo vai conduzindo agora. Cura-me, Senhor, o que eu preciso. Eu entrego tudo, eu entrego toda a minha vida, eu entrego a minha casa. Se você tem filhos, eu entrego os filhos que o Senhor me confiou, até aqueles que já faleceram. Eu entrego tudo, eu entrego a minha saúde, eu entrego o meu matrimônio, eu entrego o meu trabalho, eu entrego a minha casa, eu entrego aqueles e aquelas que eu tenho dificuldade de conviver.
Eu quero te entregar agora esta cruz de pessoas que eu não consigo perdoar. Sim, Senhor Jesus, o que queres? Vai ficando em pé, meu irmão, minha irmã. Eu convido você em pé, em oração, cingindo os rins. O que queres de mim, Jesus? O que queres? Fala, Senhor. Fala, meu Senhor. Sim, Senhor, eu levanto as minhas mãos. Hoje é o dia que o Senhor fez para mim. Ora lá, basura, lá, levanta teus braços, irmão. Vem, Espírito Santo. Vem, isso. Fica nisso aí, fica aí, ó. Espírito Santo. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Vem, Senhor Jesus. Liberta-me. Cura-me, Senhor. Olha, mulher, levanta teu braço. Vem, Senhor. O que queres? Faça-se. Cura-me. Eu creio. Eu espero. Eu creio. Eu acredito. Eu dou meu sim. Eu renovo agora o meu sim. Sim. Vem, Maria, vem. Vem, Senhora, Mãe, Rainha Imaculada. Levanta teu braço. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Em verdade, em verdade, em verdade, em verdade eu te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Reza em nome de Jesus, vai lá. Em verdade eu te digo: quem não nascer de novo, água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 Espírito Santo. Levanta teu braço, em nome de Jesus. Deixa o Espírito te mover. E o Senhor começa a entrar agora na sua casa. Vem, meu povo, vem, povo de Deus. Vai lá, meu irmãozinho, vai, minha irmã. Vai lá, meus irmãos. Vai você também, servos da igreja. O Senhor quer curar muitos servos que ajudam aqui na paróquia, que trazem traumas, que trazem dores, que trazem o aborrecimento, que traz falta de perdão. Vai orando, vai orando. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, conduza-me. Vai entregando, entrega a sua cruz, entrega a sua fraqueza. Nós estamos reunidos, irmãos, estamos em nome de Jesus, o mover, a oração,
o clamor, o Espírito do Senhor. Vai orando, isso, vai orando, solta a oração, não olha para o Padre, não, ora, realiza, Senhor, entra na minha casa, Senhor, liberta-me. Fala, mulher, vai, dê coragem, vai orando, o Padre está orando com você. Deixa o Espírito conduzir, deixa Ele te levar, em nome de Jesus. Oh, Jesus, fecha os teus olhos. Sim, Senhor, vai onde nós não podemos ir. Sim, a libertação. A causa, a ferida, e o Senhor Deus vai. Ele tem o poder, Ele é a glória, Ele entra na história do teu passado agora. Eu levanto os meus braços e oro sobre você. Jesus, 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 Jesus. Sim, você precisa agora receber a graça. Jesus, 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 Jesus. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todas as malignidades espalhadas pelos ares. Pelo sangue de Jesus, é amarrado e decretado como derrota agora todo o império de Satã que foi levantado na sua vida. Mágoa, rejeição, duras brigas, tudo aquilo que foi espancamento, abuso afetivo sexual, toda palavra contrária, consagrações no ocultismo, lugares onde você foi levada. O Espírito do Senhor, no nome de Jesus, Ele entra onde ninguém agora pode entrar. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Levanta tuas mãos, meu irmão. E o Senhor está fazendo uma purificação agora. Isso, curas interiores. Traumas, imagens de morte. O Senhor está curando traumas entre pai e filhos. Jesus, 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 Jesus. Toda vergonha do passado dessa história da tua vida, e o Senhor te arranca agora. O braço de Deus, o braço de Deus entra nessa casa. Jesus, 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 Jesus. Todo abuso afetivo, todo abuso sexual, toda orgia, toda imagem de orgias, tudo aquilo que foi abuso. Jesus, 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 Jesus. Ora la canta la canta la baila la baila la baila la baila la baila la baila. Ora shira la canta la canta. Obrigado, Jesus.
pela libertação. O Senhor está libertando muitas pessoas agora. É a igreja de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria Santíssima. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas caídas no pecado, muitas pessoas que entraram mortas neste lugar, e o Senhor levanta agora com curas, com libertações. Põe as mãos no teu coração. Padre, eu confirmo isso que o Senhor acabou de falar, muitas pessoas sendo libertas agora, porque o Senhor me dava a imagem de muitas pessoas, muitas aqui dentro, muitos mesmo, que estavam amarradas nos pés, como se fossem marionetes, aonde o demônio movimentava essas pessoas como se elas dançassem realmente, mas ele movimentava essas pessoas com fios. E o Senhor, Ele me deu a visualização de São Miguel Arcanjo cortando a fio de espada todos esses fios. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor liberta, Jesus, pela sua misericórdia, não porque nós merecemos, porque nós vamos a lugares que não podemos entrar, nós vamos procurar lugares que não nos convém, nós não cremos na palavra do Senhor, e nós vamos em lugares, nós vamos procurar pessoas, nós vamos procurar lugares que leem cartas. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia, Senhor, pela sua misericórdia. E o Senhor me mostra pelo menos 3 pessoas que entraram nesse templo hoje, que entraram com 7 demônios, e o Senhor está retirando os 7 demônios de você essa noite. Sangue de Obrigado, Jesus. Obrigado pela libertação, Senhor. Não porque nós merecemos, meus irmãos, mas é porque Ele é misericordioso. Obrigado, Jesus. Ele sabe o quanto nós sofremos na mão de Satanás. Ele sabe o quanto nós sofremos na amarração que Satanás faz conosco. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece todos os seus passos. Jesus conhece e sabe todos os nossos passos. É pela misericórdia dele que Ele nos liberta. Obrigado, Senhor. Onde abundou Jesus, o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que o Senhor está operando nesta noite. Como foi dito hoje pela primeira leitura, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Pelas libertações. Obrigado, irmãos. Isso. Vai sentando devagarinho. Vamos entregar agora como ofertório maior a Deus o que queres de mim, Senhor. E vai agradecendo também ao mesmo tempo a graça libertadora do Senhor nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Vamos entregando agora esse ofertório a Deus nesta missa, junto com a Virgem Mãe Maria.